A gente inicia falando do Atlético Paranaense, o Furacão que já projeta a temporada de 2020 e, claro, fica em definição com relação ao comandante técnico da equipe para as principais competições. A Supercopa, a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Lembrando que no estadual, no Campeonato Paranaense, o time rubro-negro vai ser comandado pelo técnico Eduardo Barros. Muitas especulações, é aquele período de entre-safra, onde o mercado vem se movimentando, o Atlético pode perder jogadores pontuais, importantes, tem jogadores na vitrine hoje do cenário nacional e internacional. Vou citar só três aqui. Santos, goleiro da seleção brasileira que tem mercado, aqui e fora. O Léo Pereira, que interessa porque é um jovem zagueiro canhoto e o mercado necessita, principalmente o europeu. E falar o que do Bruno Guimarães? O Atlético pode perder jogadores também, rapaziada. Fatalmente vai perder, né? Acho que a tendência é uma mudança não tão profunda no elenco do Atlético para a próxima temporada, mas algumas peças, como os três citados, devem trazer din-din para o caixa do Atlético Paranaense. Mas a expectativa principal e as peças de reposição? Por enquanto não tem definição com relação ao comando técnico e acho que a partir daí que o planejamento dentro do grupo de jogadores vai ser feito para a próxima temporada. 2020 vai ser um ano, assim como já foi 2019, bastante movimentado para o rubro-negro. Eu vejo, assim, o que me preocupa, né? Fazer uma brincadeira aqui. Quando você faz uma decoração, uma redecoração, uma reforma na tua casa, existem alguns pilares e algumas bases que você não pode mexer. Então, você perder peça como Bruno Guimarães, você perder aí Léo Pereira e talvez tenha aí o Nicão e um goleiro como o Santos, o negócio fica muito ruim. Ou seja, você vai ter que ter peça de reposição. Eu não digo nem altura, porque muitas vezes nós sabemos que em determinados times, assim como foi a seleção brasileira de 2002, você tinha um Roque Júnior, mas com um time daquele passou batido, mas a gente sabia que era ruim. Então, assim, você tem que achar peça que vai encaixar para jogar como um Bruno Guimarães. Então, o meu medo em relação ao Atlético será que vai recompor a altura para pelo menos encaixar? Difícil repor. Se coloca num time realmente competitivo, um time que vem conquistando vitórias e sucessos em 2019, 2018 para cá, que foi um ano inteiro bom, não é só 2019. Ele vem no meio de 2018 para final de 2019, muito bom. Se classificou antes, o Atlético fez aí de 12 a 13 rodadas, treinamento de luxo no Campeonato Brasileiro. Claro, tira o peso, não vou cair, também não vou ser campeão, mas jogou tranquilo, jogou bem. Realmente eu digo assim, é um time que não é tirando o Flamengo, um time que jogou com responsabilidade, mas tranquilidade e dando espetáculo e modificando estratégias e pontuações durante vários jogos, foi o Atlético Paranaense, não tem a menor dúvida. E no todo, se a gente for analisar, o Eduardo Barros fez um baita trabalho. Se a gente pegar os números, ele está fortemente credenciado. Eu, sinceramente, daria uma chance para ele. Eu também. No Sub-23 ali. Só para poder botar uma lenha nessa fogueira, acredito que todo mundo aqui viu, e é pontual, né? Até para o nosso espectador e internauta verificar isso. Eu achei péssima a colocação. Eu gostava do Thiago Nunes, aquilo que ele fez lá na entrevista chamando o time de pequeno, não ficou legal. Vocês não viram isso? Não, eu vi, eu recebi Cara, uma... péssimo. Mas eu acho assim que ele não se referiu ao Atlético, ao início da carreira dele. Ou você sentiu uma pontinha de Atlético? Eu senti uma pontinha porque ele poderia ter quebrado. Uma coisa é dizer, eu rodei muito, né? Até chegar no Corinthians eu passei por muito time pequeno, vírgula, menos o Atlético. Ele deveria ter citado isso. Pegou consertado mal. A situação. Pegou mal. Ele generalizou, né? Generalizou. O Atlético foi a ponte para ele, né? Então, assim, é um cara que hoje, eu digo, já saiu meio conturbado. A gente sabe também que o Petralha tem essa situação, esse glamour de talvez questionar demais as pessoas e deixar todo mundo como bandido. Porém, ele se perdeu. É verdade. Não precisava disso. E assim, verdade seja dita, né? O Atlético foi uma escola para ele e uma ponte e principalmente uma vitrine. Quem conhecia o Thiago Nunes antes do Atlético Paranaense? Ele mesmo citava nas entrevistas, eu já dirigi com 35, 38 anos, 31 clubes. E os clubes do norte do país, do sul, mas o Atlético foi o que deu realmente a oportunidade dele mostrar o valor dele. E ele foi esperto. E é o que a gente fala do Eduardo Barros. Deu sequência num trabalho. Ele pegou o Atlético que o Fernando Diniz sabe montar o time, mas não sabe dar sequência. Ele fez, aprimorou algumas questões,
corrigiu outras, principalmente a exposição defensiva, que é característico do trabalho do Diniz, mas verdade seja dita, a herança ficou e o Thiago Nunes soube trabalhar em cima disso. Uma delas, o Santos, não sabia jogar com os pés. E hoje ele é taxado como uma mosca branca no futebol brasileiro. Um goleiro que é excelente tanto na saída de bola, embaixo dos paus e com os pés. Então, só para citar um exemplo desse trabalho que o Thiago Nunes soube aprimorar. E aí o Eduardo Barros fez a sequência, como o Destre falou, fez um trabalho excelente. O Atlético jogou com as barbas de molho, tranquilo, e na contramão do que muita gente pensa, né? Foi campeão da Copa do Brasil, não vou fazer hora extra no Brasileiro. Pelo contrário, fez um trabalho excelente, como o Márcio falou, fez um trabalho excelente e por muito pouco não terminou no G4 do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar aí o Atlético, a opinião de vocês em relação ao perfil das contratações. Não digo de treinador, que pode pintar um treinador novo, mas qual seria o perfil de jogador? Pode pintar jogador no mercado sul-americano, de repente Peru, Paraguai, Argentina. O Atlético tem um pouco desse perfil, aposta nos gringos. Eu particularmente acho que o Atlético nos últimos 5 anos teve algumas contratações pontuais, não boas, mas a maioria deu muito certo. O Atlético, nesse ponto, preza muito por contratar pessoas com perfil que vão lá para jogar. E isso é importante, você chamar um jogador, contratar um jogador que queira aparecer. E o Atlético é vitrine. É muito complicado, a gente está aqui, né, no mercado de Curitiba e fala sobre um Paraná, é aniversário, tem o Coritiba, mas o Atlético está anos-luz à frente há muito tempo de tudo isso aí. Principalmente com contratação. Então o Atlético tem uma contratação pontual, não muito boa, e consegue trazer 4, 2 médias e 2 boas, e sobressai, entendeu? Então assim, eu acredito que o perfil é esse, tem que ser alguém que entenda o sistema e filosofia, que é o mais importante, porque não vamos deixar também de botar, né, passar pano e gelo na galera. O clube é comandado por uma pessoa, então se não se adaptar naquela filosofia, pode vir um Pelé. Mas se não se adaptar à filosofia petralha, esquece. Eu acho que o Atlético já busca, inclusive, né, nos boatos aí que rolam nas redes sociais e alguns sites aí, citando que o Atlético já está buscando um meia equatoriano e um outro colombiano. Acho que deve acontecer. O Atlético já testou muito, mas citando assim Valência, Ferreira, o próprio Viáfara, foram nomes que deram certo aqui no Atlético Paranaense. Depois tiveram outras tentativas aí não tão bem sucedidas, mas o Atlético sempre busca, até porque é um mercado que o Atlético consegue investir e revender, né? Também consegue faturar com isso. E finalizando o seguinte, eu não esqueci aqui o nome agora, aquela polêmica de segunda-feira, ou segunda ou terça, se não me engano, mas acho que foi segunda-feira à tarde, aquela foto que o Orejuela tirou com a camisa do Palmeiras. Arboleda. Desculpa, Arboleda, tirou lá com aquele equatoriano, diz que o Atlético está de olho também, que é de um time de lá. É muito bom, pequenininho. Eu não lembro agora, eu também não me lembro o nome exatamente, mas tem um Atlético, tá esse meia, muito bom jogador. Que o Atlético Mineiro também tá tentando, tá na cola também. E também o mercado peruano, viu? Pode ficar esperto que pode pintar. O Atlético contratou uma vez o Lobaton, lembra do Lobaton? Lobaton era Lobaton foi em 2000 e na estreia no Atletiba fez um gol. O Atlético perdeu o jogo, mas ele fez um gol. O Lobaton. E o detalhe, né, assim, a gente gosta de fazer a polêmica e jogar o veneno nos outros. Falou em Peru, sabe um jogador que eu acho que encaixaria muito bem no Atlético, jogando como meia aqui, meia esquerda, que jogou no Flamengo, é do Peru, e foi muito bem aproveitado pelo Zé Ricardo, mas depois muito mal aproveitado pelo Abel, etc. O Trauco. Trauco É um Miguel baita Trauco, jogador. Um jogador que tem mercado. Um baita Miguel jogador. Trauco, bom lateral. Esse é um cara que se adaptar aqui, ficou no Flamengo lá 1 ano e meio quieto, não teve confusão, ficou no banco, etc. Nunca teve um pepino. Nunca chegou atrasado, também, né? Um cara família, um cara de grupo. Então eu acho que esse cara aqui jogaria fácil como um segundo volante com esquerda, que ele fez isso muitas vezes no Flamengo sem estar escalado na posição. Opções o Atlético tem no mercado, vai ter grana, agora tem que fazer a contratação pontual. O Cuco aqui, o nosso diretor, me sopra aqui no ponto, eu falei do Lobaton, ele falou, não saía do V8 comigo toda noite. Abel Lobaton. Lembra da V8? Eu não usava sei onde V8. Aqui no Brasileiro de 2000, os jogadores usavam numeração fixa, o Lobaton era o 27. Olha aí, ó. Tô falando que isso aqui 27, é uma enciclopédia. Tem que ser.